Vamos conversar agora com o deputado estadual Wilker Barreto, candidato a prefeito de Manaus pelo Mobiliza, tendo como vice a professora Renata. Bom dia, prazer tê-lo. Chegou cedo, né? Cedo, porque o trânsito de Manaus hoje... Pois é, estava difícil. É porque da onde eu moro, no Parque 10, determinado horário, você pega aquele rush ali, nesse gargalo aqui da saída do Coroado, mata a Avenida das Flores, né? Já tem a saída da Maneca Marques ali, que é complicada, né? Pois é, então é melhor chegar com antecedência do que atrasado. Pois é. Qual a proposta para o trânsito? Vamos falar desse assunto, porque tem muita gente no trânsito agora tentando chegar no trabalho. Olha, Ronaldo, eu participei de uma entrevista na Band News com o estudioso do assunto, Manuel Paiva. E ele foi muito lúcido em falar que hoje a mobilidade urbana em Manaus precisa de gente pensando. Vou dar um exemplo. Aqui no Coroado tinha um problema muito sério com a rotatória. Bastou aquela meia-lua ser colocada debaixo do viaduto para tirar quantos carros de dentro da rotatória. Nós precisamos hoje da cidade de mentes todo o tempo pensando. A alternativa, para muitas das vezes, não é o viaduto. O Jaime Lerner, aquele famoso arquiteto que foi prefeito De Curitiba. falou o seguinte, que um viaduto você só joga para frente O congestionamento. o congestionamento. Então, a nossa proposta, Ronaldo, é pegar o Instituto de Trânsito, buscarmos parcerias com os órgãos como o UEA, o FAM, e começarmos a ter uma mão de obra pensante em Manaus. Vou dar um exemplo. Recentemente, um poste pegou fogo e parou uma cidade. Parou a Ronaldo. cidade de Manaus. Nós não temos comitê de crise, nós não temos... Uma cidade, ela é suscetível de uma situação como essa, de um caminhão que vira, de uma adutora que rompe, de um incêndio. Isso é fato. Nós vivemos numa cidade de 2,5 milhões de habitantes. Mas Manaus hoje não tem um plano de ação para situações como essa. Então, nós temos a proposta de, primeiramente, valorizar o servidor, mas treinar ele. Nós precisamos estar pensando como é que eu posso resolver a questão da mobilidade urbana. Ó, nós temos aí, por exemplo, se nós pegarmos ali o Newton Lins, ali naquela rotatória, se nós pegarmos, desapropriarmos, fizermos uma linha reta, dá na Torquato Tapajós. Intervenções curtas, baratas, que podem desafogar o trânsito. O senhor falou num comitê de crise, aquele caso do poste que incendiou, ali era caso de entrar em ação rápida. Rapidamente. Um comitê de crise. Nós temos, Ronaldo, ali na Paraíba, o centro de monitoramento da cidade. Aquele prédio espelhado lá, precisa funcionar. Pois é, no sábado à noite eu fui a um evento lá na Ponta Negra. Sábado à noite não é um dia de muito trânsito. Mas aconteceu um acidente aqui na Efigênio Salles, que praticamente parou a Efigênio Salles. Isso era o quê? 7 horas da noite. Estava totalmente parada, um congestionamento gigantesco, quase chegando ao Amazonas Shopping, porque numa hora dessa precisa chegar um motoqueiro rápido para poder organizar ali. E ele não chega. Quando se espera que ele chegue, ele acaba não chegando. Um motoqueiro é um agente de trânsito. E é nessa hora que eles precisam funcionar. Eu entendo o seguinte, Ronaldo, uma cidade que nem a nossa não pode dormir. O monitoramento da cidade não dorme. Ela é 24 horas. Manaus, a qualquer momento, pode ter uma situação que requer o aparato da prefeitura funcionando. Se é um incêndio, nós temos que permitir que o bombeiro chegue. Nós temos que fazer a contenção, a cidade tem que participar. Então é inadmissível, por exemplo, num exemplo de um sábado, 7 horas da noite, Manaus parar num trecho de uma artéria principal. Então, nós precisamos enxergar a cidade todo o tempo. Hoje você consegue monitorar com a ajuda da tecnologia toda uma cidade. Eu sou a favor do monitoramento em tempo real de uma cidade que nem a nossa, que requer de uma prefeitura ações rápidas. Bom, o senhor é uma das poucas resistências que tem na Assembleia Legislativa. O senhor A única. O único, 100% oposição, o senhor se É, considera? eu sou uma oposição, tipo assim, uma oposição responsável, Ronaldo. Eu não ataco a honra, eu não ataco a pessoa, eu ataco aquilo que eu entendo que não contribui para o Estado. Tem matérias do governo que eu voto a favor. Quando eu entendo que o empréstimo é como um Prosai lá de Parintins. Vou votar contra? Eu não vou, por ser contra. Mas tem situações que eu voto contra, porque aquela matéria eu entendo que não é benéfica para a população. E o senhor se considera o único candidato de oposição à Prefeitura de Manaus? Olha, o verdadeiro? Vamos pegar o seguinte, ontem no debate eu falei que o Amon era o 02 do Wilson e o Alberto Neto o 03, porque o 01 é o Roberto Cidade, isso é fato. Se nós pegarmos, e eu quero até aproveitar a audiência do teu programa,
que ontem eu falei que eu ia lançar, eu ia explicar publicamente por que o Amon é o 02. Nós estamos na pessoa pública, você já foi um deputado estadual. O Amon é vereador desde 2021. Não abriu uma vez a voz para cobrar publicamente o governo. 22, mesma coisa. Final de 2023, começa a ter lapsos de coragem. Nesse período todo, a saúde não melhorou, só piorou, a segurança também, a educação também. Para você ser um aliado, você não precisa dizer que você é parceiro. Basta apenas ser omisso, de você ver as coisas erradas e não se posicionar. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o IFAM entrou em greve, Ronaldo. 60 dias prejudicando milhares de alunos em Manaus. Eu recebi uma comissão de paz do IFAM. Eu sou deputado estadual. Peguei meu telefone, liguei para o reitor do IFAM, que me recebeu super bem. Fizemos uma reunião, comissão de paz, reitor e comitê de crise da greve. Como deputado estadual. Uma semana depois terminou a greve. Eu pergunto aos 2 deputados federais candidatos a prefeito. Ninguém abriu a boca para defender os alunos do IFAM. Há pouco tempo, a educação estava limpando as escolas, os alunos, por um problema de crise de pagamento na empresa Porto. O candidato Amon, da juventude, sequer foi solidário aos alunos. Se isso não for demonstração de aliança, eu não sei mais o que é. Por isso que eu chamei de 02 ontem no debate. Ontem também no debate, o candidato Amon disse que a sua candidatura era para dar suporte à candidatura do Roberto Cidade, que o senhor teria uma tabelinha com ele para... A sua candidatura é para valer mesmo. Olha, Ronaldo, há 4 anos atrás eu fui o vice do Amazonino. Perdemos a eleição por 1%. E ontem no debate eu falei que tanto o Amon, o Roberto e o Alberto são omissos. Omissos os 3, porque são omissos nos erros que o governo comete e eles não têm coragem de sequer abrir a boca e defender o povo. Eu estou aqui de paletó porque daqui eu vou para a Assembleia trabalhar. Todo dia, Ronaldo, estou indo trabalhar. Eu não deixo de faltar uma sessão. Hoje eu vou abordar a questão do vídeo que está circulando, da questão daquele parto no corredor do Ana Braga. Ana Braga, maternidade que eu fiscalizei em março e comprovei o descaso. Aí a Secretaria de Estado coloca a nota que o episódio foi em maio, não é de agora. Eu quero falar para a Secretaria de Saúde que mesmo hoje a situação ainda é caótica. Eu quero dizer que a minha candidatura é para valer. Eu estava conversando contigo o seguinte, o Roberto tem o apoio do governo, o Davi tem a máquina da prefeitura, o Alberto Neto se diz o candidato do Bolsonaro, o Marcelo do Lula. O Amon, isso é verdade, o Amon, a nível de conhecimento, é um saco de vento, mas ele é bom de internet. E eu percebo a estratégia dele, ele trabalha com a desinformação. Ontem no debate ele falou claramente que ele tem mais currículo do que eu. Mas como? Ele acabou de colar grau agora, está com 13 dias de formado no curso tecnológico à distância da Estácio. Eu estudei muito, Ronaldo. Fiz doutorado, mestrado, sou pós-graduado, sou economista. A única coisa que eu tenho para oferecer para Manaus é a minha coragem e meu preparo. Eu não tenho os milhões das campanhas que estão aí fora. Mas uma coisa é certa, o que eu tenho, nenhum deles consegue encontrar na prateleira, que é o conhecimento. O que eu tenho a oferecer a Manaus é uma experiência de uma cidade que hoje precisa de um gestor. Manaus é o 5º PIB de cidades, uma das cidades mais ricas do país, com um povo empobrecido. Isso é o sinal de que o dinheiro não está circulando, a economia não está girando, e só tem uma coisa que combate pobreza e miséria, emprego e renda. Bom, e o senhor teve que registrar um programa de governo lá no TRE, para registrar a sua candidatura. Vamos aos pontos mais importantes dele lá. Por exemplo, saúde. O que você tem de proposta? Ronaldo, eu não vou inventar a roda. Manaus hoje tem 255 unidades de saúde, entre UBS e unidade da família. 10 policlínicas. O meu maior desafio é fazer funcionar a estrutura que existe. Falar para você que me assiste, que acordou cedo hoje, para mais uma vez tentar uma senha numa UBS, certo? Que vai fechar hoje às 17 horas. Nós vamos fazer, Ronaldo, o maior pacote de economia da prefeitura. Fiz isso quando eu fui gestor da Câmara. Derrubei todas as despesas em 30%. Encontrando o dinheiro, eu vou zonear Manaus e vou abrir as UBS até as 22 horas, as policlínicas até as 22 horas. Por quê, Ronaldo? Porque hoje
Quando passa das 18 horas Tá e tudo o fechado. pai de família chega em casa com seu filho com febre, ele pega ele e vai para o superlotado pronto-socorro, que não é local de criança com febre. Pronto-socorro é local de urgência e emergência. Mas eu não posso culpar o pai, porque eu também sou pai, com um filho desesperado, que a febre não cede, ele corre para onde? Ele corre para um pronto-socorro como o Joãozinho e fica esperando de 3 a 4 horas, porque o seu filho não é prioridade. Na tabela, ele é visto como cor azul. No pronto-socorro, a cor vermelha passa na frente, a cor amarela passa na frente, a cor laranja, a cor azul fica esperando. Uma UBS funcionando até as 22 horas, uma policlínica funcionando até 22 horas, resolve muito a situação. Eu vejo hoje, o atual prefeito prometeu hospital 24 horas. Eu, gestor, já tinha colocado, só que eu não teria gastado 100 milhões de tinta. As tomadas de decisões é que estão impondo ao nosso povo o sofrimento. Manaus hoje paga os IPTUs mais caros. E cadê isso voltando para a população? Então, para a saúde, Ronaldo, botar para funcionar o que tem. E educação? Ronaldo, a educação hoje tem várias vertentes. Primeiramente, valorização do profissional, do servidor. Fundeb, a gente dá o abono quando você, primeiramente, valoriza a carreira. Valorizou a carreira, deu as progressões, o que sobrar a gente rateia. Mas Fundeb não alcança o inativo, o aposentado, o professor que dedicou toda uma vida. Ele não tem acesso ao abono, mas ele tem acesso se a promoção for para a carreira. Sabe qual é o maior desafio hoje de Manaus, Ronaldo? 153 mil crianças estão fora da creche. 30 mil crianças estão fora do CEMEI. Eu estou falando de 1 a 5 anos, eu estou falando de 180 mil crianças. Qual é a proposta que eu vou implementar em Manaus, por sinal, a primeira capital do país? A criação do Fundo Municipal de Educação Infantil. Hoje não existe lei que obrigue um prefeito a construir creche nem CEMEI. A partir dessa lei que eu irei mandar para a Câmara Municipal de Manaus, nós vamos pegar 10% do IPTU, Alvará, ISS e ITBI, os 4 impostos municipais, que no ano passado faturou mais de 2 bilhões de reais. Se eu pego 10% todo ano, com o crescimento da receita, em 4 anos eu vou deixar 1 bilhão de reais destinado na manutenção e ampliação da creche. Quando uma mãe solo que me assiste, pai solo, nesse exato momento está com seu filho em casa, era para estar trabalhando, mas ela não tem com quem deixar, Ronaldo. Quando você não coloca uma criança na creche ou no CEMEI, você causa um problema social para a criança e um econômico para a família. E o papel da Guarda Municipal, que pode ajudar a guarnecer a cidade, dar segurança à população? Chegou o momento do município participar. Se a PM tivesse o seu efetivo dentro como manda a lei, com 15 mil homens, no mínimo hoje, não teria necessidade da Guarda Municipal intervir. Só que agora está insuportável. Mas para isso, Ronaldo, eu vou encontrar o dinheiro. Tem muita gente copiando a minha proposta de 1.000 homens. Eu vou enxugar primeiro a máquina, derrubar o custeio. Eu vi ontem o Papo Marçal falando sobre que vai rever os contratos. Eu, quando fui presidente da Câmara, com 15 dias de presidente, eu baixei a portaria 072/2015. Eu realinhei todos os contratos da Câmara em no mínimo 10%. Eu vou encontrar, Ronaldo, 1 bilhão de reais dentro do orçamento da Câmara. E com esse recurso, eu vou amortizar a dívida e o resto que sobrar, que sobra mais meio bilhão de reais, eu vou precisar de 1 ano para chamar 1.000 homens. Porque nos primeiros 6 meses eu vou fazer o concurso público e nos outros 6 meses eu preciso treinar a tropa. Hoje, a tropa de 400 homens da Guarda Municipal está envelhecida. Mais da metade é RDA, que a lei não permite armar. Então, qual é o papel da Guarda Municipal? Centro da cidade, Ponta Negra, terminais, ou seja, nós não vamos assumir o papel da PM, mas é inegável que 2 guardas municipais armados, às 5 da manhã dentro do terminal, você afugenta a criminalidade. Porque ele está lá com uma arma, ele é letal, ele está lá para garantir o patrimônio e, principalmente, o cidadão de bem. Nós precisamos enfrentar isso. O centro da cidade é o exemplo maior.
A Guarda Municipal hoje, ela é uma necessidade pela ausência hoje de patrulhamento na cidade. Bom, nós temos aí mais 2 minutos para encerrar a entrevista. Eu deixaria o senhor à vontade para finalizar falando, explicando por que o senhor se acha o melhor candidato para a cidade. Olha, Reinaldo, eu entendo o seguinte. Hoje, Manaus, nos próximos 4 anos, terá um prefeito que administrará 40 bilhões de reais do seu dinheiro. Eu acredito que o que eu posso oferecer para Manaus é a minha coragem, o meu preparo, o meu currículo. Eu acredito muito nisso. Eu vejo muita gente falar em especialista. Eu sou um especialista. As finanças de Manaus estão doentes. E para quem está doente, a gente procura um médico. Eu sou doutor em finanças. Eu tenho capacidade gerencial para pegar o teu recurso e devolver para ti em serviços. Uma empresa visa o lucro. Uma prefeitura precisa devolver serviços. A tua rua está esburacada, eu sei disso. O teu IPTU está caro. Rua esburacada, imóvel desvalorizado. Rua esburacada, comércio depreciado. A mobilidade urbana de Manaus precisa ter um olhar técnico de preparo. O transporte coletivo, Ronaldo, nós vamos chamar de volta para a prefeitura, porque quem manda no transporte hoje é o empresário e não o poder concedente. Manaus terá um prefeito de pulso, de coragem. Manaus terá um prefeito que, quando se deparar com os técnicos, saberá o que falar, saberá o que propor. Nós vamos fazer uma grande revolução nas finanças de Manaus. Eu, quando assumi a Câmara, eu peguei ela com 3 milhões negativo. 4 anos depois, Ronaldo, deixei ela com 8 milhões e meio em caixa. Sabe como é que estão as finanças da Câmara hoje? No vermelho de novo. Aonde não tem gestão, tem quebradeira. Aonde não tem gestão, tem desemprego. Aonde tem gestão, tem prosperidade. E é isso que eu posso oferecer a Manaus. É o que eu tenho. Eu não acredito que o dinheiro, novamente, vai eleger o prefeito de Manaus e não a tua consciência. A pesquisa ontem da Quest falou um dado importante. 61% ainda não sabem quem votar para prefeito. É para esses 61% que eu quero falar. Os atuais nomes que aí estão na frente, certo? Avaliem cada um. É este o momento da entrevista de emprego para com você, o povo, que é o patrão. Eu sou um candidato ao cargo de prefeito. Eu quero ser entrevistado, eu quero ser avaliado. É a nossa cidade que você tem a responsabilidade de eleger. Por isso que eu peço o voto no 33 do Wilker Barreto, professora Renata, uma mulher batalhadora, guerreira, professora inclusiva, ou seja, que me ajudou muito no meu mandato como deputado estadual, Ronaldo, a defender as bandeiras do autismo. O primeiro político que trouxe essa discussão para dentro da Assembleia fui eu, da obrigação dos mediadores, que poderiam hoje, Ronaldo, estar resolvido, sabe como? A prefeitura, usando dinheiro do Fundeb. Sabe por que hoje a prefeitura não contrata um professor? Porque usa estagiários para atendimento de crianças autistas. E a gente sabe, e você é um grande defensor dessa bandeira, que a criança autista tem uma janela de aprendizado. Para piorar, o atual prefeito baixou a portaria permitindo a contratação de pessoas de 2º grau. Então, eu quero falar para você, mamãe atípica, que nós vamos usar o dinheiro do Fundeb, mas o Fundeb só permite contratar professor. Muito obrigado. Nós ouvimos Obrigado, aqui, Ronaldo. então, o candidato Wilker Barreto, 33, candidato do Mobiliza, falando aqui ao Manhã de Notícias.